boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Estou aqui com o professor Giovanni Moreto, que é coordenador do curso de Filosofia, Licenciatura e Bacharelado da PUC Paraná, aqui em Curitiba. Ele é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é mestre em Filosofia pela mesma universidade e possui também especialização na área de Ética e graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Da mesma maneira, você é um legítimo, né, representante da cultura da PUC, né, Giovanni? Tem uma outra expressão para quem está na PUC. É o legítimo filho da PUC. Isso. Você sabe, Eduardo, que esses dias eu estava participando de um momento, né, com o irmão Rogério, que é pró-reitor de Identidade, Missão, meu irmão, e daí ele comentou sobre essa expressão e fez uma brincadeira, né, que quando usaram essa expressão ele achava que seria algo pejorativo, mas que ele consultou os estudantes e os estudantes citam como um sinônimo de orgulho, sabe? Então, então a gente pode usar sem medo. É uma cultura de muito respeito, né, de muita harmonia. Exatamente. Nosso ambiente, né, em geral, de convivência muito harmoniosa, né, com os estudantes também. E eu queria... E de fato, né? De fato, assim, né, ser o filho da PUC é um motivo de orgulho, né? Com certeza. Agora, pensando em termos especificamente do curso de filosofia, né, tanto a licenciatura como o bacharelado, seria interessante, Giovanni, identificar assim, para o público que nos assiste, qual seria a diferença entre uma licenciatura e um bacharelado e mais ou menos em que consistem essas matrizes curriculares, o que as pessoas vão aprender e o que tem de ênfase específica, eventualmente, nessas diferentes modalidades, né, do curso de filosofia? Essa é uma pergunta que, geralmente, quem vai fazer o vestibular sempre fica com a dúvida, né? A gente costuma dizer que a licenciatura ela tem uma ênfase maior na formação de professores de filosofia, né? E o bacharelado é como se fosse uma ênfase no pesquisador de filosofia. Uma habilitação não anula a outra, mas a ênfase maior, ela se dá nesse sentido. Até porque, quando a gente fala de licenciatura, você tem a licenciatura que forma professores para diferentes áreas. E essas áreas, elas têm em comum uma formação pedagógica. Então, existe uma formação, por exemplo, na PUC, comum entre todas as licenciaturas, né? Quem opta por esta habilitação vai, em algum momento, estudar com alunos de outras licenciaturas, como, por exemplo, a História, as Ciências Sociais, Letras, e é algo que é estabelecido, então, até mesmo a gente pode dizer assim, como um critério de legislação, né? É aquilo que o MEC estabelece como uma carga horária de formação pedagógica obrigatória. O bacharelado, ele tem uma carga de disciplinas mais voltadas para o estudo da filosofia em si, tá? Então, além de algumas disciplinas compartilhadas com outros cursos da escola, nós também temos a carga horária maior, ela é com ênfase na formação filosófica. E nesse sentido, digamos assim, a formação filosófica da licenciatura, ela é a mesma do bacharelado. Porém, o bacharelado tem uma carga horária maior para disciplinas específicas. Então, algumas disciplinas que são ofertadas no bacharelado,
elas não são ofertadas na filosofia para a licenciatura, tá? Hoje nós temos dois públicos, assim, diferentes também que buscam, Eduardo, os dois cursos. Geralmente, tem um público que vem buscar como uma primeira formação a filosofia, como uma habilitação para se colocar no mercado de trabalho, que quer ser professor de filosofia. Então, ele direciona mais para a licenciatura. Mas nós temos um público religioso, nós temos um público já que possui uma formação, que vem em busca de uma segunda formação e que quer estudar filosofia como formação, como autoconhecimento, como uma questão mais de contato com a própria área, né? E não tem o interesse necessariamente de atuar profissionalmente. E esse público tem buscado cada vez mais o bacharelado como segunda formação. Hoje nós temos pessoas formadas na área do direito, pessoas formadas na área da psicologia, da teologia, serviço social, e, por incrível que pareça, muita gente também da área de exatas, né? Nós temos engenheiros que têm vindo estudar filosofia. Isso é muito gratificante para nós, né? E é um público Muitas vezes eles chegam à pós-graduação também, né? Isso, E exatamente, fazem mestrado, doutorado na filosofia. Exatamente. É um público que tem um interesse em conhecer a filosofia, sabe? E realmente, porque a nossa graduação, você tocou num assunto importante, né, Eduardo? Ela está muito próxima da pós-graduação, né? Nós temos uma integração muito forte, uma sintonia muito forte da graduação com a pós-graduação. Esse caminho, ele tem sido nos dois sentidos, sabe? Nós temos pessoas que já têm uma formação e começam a fazer o mestrado, o doutorado, e depois vêm para a graduação, e o inverso também. Não é? Mesmo com uma segunda formação, fazem a graduação, gostam, continuam e seguem para o mestrado e o doutorado. E esse percurso, normalmente, né, ele é motivado nesses alunos, né, que são feitas muitas vezes pesquisas, né, existem fontes de informação importantes sobre isso. Né? Qual que é a principal motivação para um aluno de filosofia? O que esse aluno busca fundamentalmente, na sua opinião? Olha, a gente tem diferentes interesses. A filosofia é um curso muito amplo, sabe? Mas eu acredito o seguinte, que cada vez mais as pessoas que buscam a filosofia buscam interesse num conhecimento amplo a partir daquilo que a contemporaneidade apresenta também, né? Porque a filosofia, ela tem desde o princípio e cada vez mais uma vocação para questões que são questões muitas vezes na sociedade não debatidas, né? E a filosofia faz isso com muita, pelo menos buscando estabelecer um critério mais, eu diria assim, um critério mais específico para esse debate, ou qualificar melhor esse debate. Então, por exemplo, né, questões, sejam elas ligadas aos desafios éticos, às questões políticas, às questões ambientais, as questões relacionadas à técnica, os paradigmas da ciência, né, e da sociedade contemporânea. A filosofia faz isso buscando uma fundamentação mais criteriosa, sabe? Então, acho que, nesse sentido, o público que vem em busca da filosofia vem muito em busca desse debate, dessa necessidade de fazer esse debate mais qualificado nessas temáticas, Eduardo. E, além desse público específico que procura, né, a PUC para aqui fazer a sua formação em filosofia, o curso de filosofia tem alcançado da PUC, né, aqui em Curitiba, tem alcançado uma projeção também significativa, tanto no âmbito da própria universidade, né, pela consideração dos colegas, né, do Brasil, do mundo também,
e do ponto de vista também de certas avaliações que são feitas por jornais e rankings, né? E recentemente Sim. teve esse trabalho, né, feito pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, Uhum. produziu um ranking, né, no qual o nosso curso de filosofia atingiu uma importante qualificação, né, recebeu uma Uhum. questão muito elogiosa por parte desse ranqueamento, né? Você podia contar um pouco para nós o que foi isso, efetivamente? Sim. Então, hoje, todos os cursos, eles passam por diferentes formas de avaliação, né, como você colocou. Existem avaliações que são feitas por técnicos, né, pelo Ministério da Educação, que elas fazem desde o primeiro momento, quando um curso ele é criado e se busca uma autorização para o funcionamento e um reconhecimento do Ministério da Educação, até órgãos como esses que você citou, né? Nós tivemos 2 avaliações recentes do nosso curso. Depois eu posso falar um pouco sobre o histórico, né, sobre a história do nosso curso. Nosso curso de filosofia, ele tem quase 7 décadas, né? Mas recentemente houve uma reestruturação e uma oferta de uma modalidade de bacharelado, né? Nem sempre nós trabalhamos com licenciatura e com bacharelado. Ora nós trabalhamos com bacharelado, depois tivemos a licenciatura. Já houve um momento em que os 2 cursos eles foram ofertados simultaneamente, mas a nossa história recente, né, a partir de 2018, do funcionamento dessas 2 modalidades, para atender justamente demandas diferentes de públicos que têm esses interesses que a gente mencionou na questão anterior. Então, em 2018, no finalzinho, nós passamos por uma avaliação do MEC, que é feita por técnicos, né? E lá nós obtivemos a nota máxima, né, que é a nota 5. E este ano, como todos os anos, alguns jornais, como o Estadão, também existe o ranking da Folha de São Paulo, né? Eles fazem uma avaliação dos cursos no âmbito nacional. E essa avaliação ela é muito interessante, porque diferente da avaliação do MEC, que é feita por critérios mais técnicos, ela é uma avaliação feita, que a gente chama por uma metodologia de avaliação por pares. Então, são colegas, né, são professores de outras instituições que avaliam, né? Nós avaliamos instituições de outros estados e outros colegas de outros estados avaliam o nosso curso. E nós recebemos também 5 estrelas, né? Foi algo muito gratificante, porque nós tivemos, na ocasião, apenas 3 cursos na PUC com nota máxima, com 5 estrelas, sendo um deles o nosso, e no Paraná, apenas um de filosofia. Então, o único curso de filosofia reconhecido com nota máxima pelo guia de cursos do Estadão foi o nosso. E no Brasil, foram apenas 10 cursos de filosofia que obtiveram essa nota. Então, ficamos extremamente orgulhosos e honrados com esse reconhecimento. Foi muito legal. Somos 5 estrelas, Eduardo. Pois é. Agora, isso remete muito também ao corpo docente do curso e a maneira como é organizada a Escola de Educação e Humanidades, o NEP, né? Várias frentes assim de organização, de trabalho, de organização, que acabam, e o CREARE, né? Que acabam engendrando um ambiente de muita qualidade de ensino, Sim. que dá respostas rápidas também, como no caso da pandemia, né? Porque o modo como nos adaptamos foi, ao meu ver, extraordinário. Sim, veja, nós dialogamos com muita frequência com os estudantes, né? Para nós, a percepção do estudante ela é muito importante.
Nós temos os nossos critérios, as nossas convicções, mas nós nunca deixamos de dialogar com o nosso público, né? Então, durante a pandemia, o nosso curso, como a maioria, né, dos cursos da universidade, quase 100%, eu diria que na PUC, algumas disciplinas de cursos mais práticos não migraram por questões técnicas de possibilidades, né? Mas foram feitos alguns ajustes e todos os cursos continuaram em funcionamento. Mas o nosso migrou 100% a partir do dia 19 de março, quando começou o isolamento social, e de lá para cá, nós também obtivemos, por parte dos estudantes, durante todo esse processo, um retorno muito positivo, sabe? E isso, sim, é fruto de um trabalho que a universidade desenvolve, mas também pela qualidade do corpo docente, né? Sem sombra de dúvida, sim, o nosso corpo docente é um dos mais qualificados hoje, sem medo de falar, e sem falsa demagogia aqui, né? Eu acho que nós fazemos hoje um trabalho reconhecido, como eu disse, né, por pares, um trabalho reconhecido por técnicos, mas o que nos deixa mais felizes é um trabalho bem reconhecido e bem avaliado pelos nossos estudantes. Recentemente, nós fomos o curso melhor avaliado também da Escola de Educação e Humanidades, um dos melhores, né, nesse quesito também. E, sem sombra de dúvida, é pela competência, pela maleabilidade dos professores e do interesse no aprendizado também, né, do estudante. Quer dizer, o nosso professor, ele não fecha os olhos para quem é o maior interessado daquilo que nós fazemos. Então, recentemente, Eduardo, a gente fez um trabalho legal, foi um curta, né, você entende bastante disso, né, fizemos um curta publicitário, que foi mais ou menos um trabalho para divulgar o curso, mas também para coletar depoimentos de quem está fazendo o curso e de quem já fez o curso. E nós não trabalhamos com roteiro, né? Foram conversas e perguntas assim bem abrangentes, entre elas para falar um pouco sobre o curso e se eles recomendam e por que recomendavam o curso. Foi muito interessante, porque foi unânime, todos eles dizendo assim, que reconheciam no corpo docente do curso de filosofia o seu ponto mais forte, né? E não só na questão, porque é um corpo qualificado no sentido das titulações, mas porque eles percebiam na sala de aula, no dia a dia, nas aulas remotas que nós fazemos agora, uma proximidade, uma flexibilidade, uma empatia. Então, isso acho que é o nosso ponto mais forte, sem sombra de dúvidas, Eduardo. Somos um curso que tem o corpo docente que talvez proporcionalmente, né, ao número de professores, um dos que mais publica, mas a diferença está também no dia a dia, em cada aula que nós fazemos, como começamos, como terminamos um processo, né? Sempre muito próximo dos nossos estudantes. E a história, né, desse curso, como você mencionou, que professores que já passaram pelo nosso curso, que você julga assim que seria relevante, né, falar do ponto de vista histórico? Então, Eduardo, a gente, assim, ninguém conquista um espaço, um reconhecimento, né, de uma maneira muito imediata, né? O nosso curso, ele tem, como eu disse anteriormente, praticamente 70 anos. Ele teve o início, né, em 1953. Quer dizer, de lá para cá, muita gente passou, e muita gente, como o nosso antigo reitor usava uma expressão, né, muita gente boa, sabe, passou pelo curso, né? A gente costuma dizer, inclusive, Eduardo, que o nosso curso tem várias fases, né, tem várias
se a gente fosse dividir a história, na filosofia a gente gosta de fazer isso, né? Em dividir em fases, né? O nosso curso, ele tem várias fases, assim. Ele inicia mais com um corpo docente oriundo do clero, das congregações religiosas, tanto o corpo docente quanto o corpo discente, né? Mas depois ele vai passando por etapas diferentes, e esses próprios estudantes que se formaram no nosso curso, depois passaram a ser professores. Um dos últimos professores que eu acho que a gente pode dizer com destaque, né, que passou por o nosso curso, que foi nosso aluno, depois foi nosso professor e até se aposentar, foi o professor César Ramos, que você conhece bem, né? Ele foi um dos primeiros estudantes do curso de filosofia, depois ele se tornou professor do curso de filosofia. Tem uma história muito interessante, né, do nosso curso com a Universidade Federal, que o nosso corpo docente foi praticamente cedido para a Universidade Federal, é uma história longa que a gente poderia falar em algum momento a respeito disso, e o professor César Ramos, naquela ocasião, ele foi para a Federal, né, e depois ele retorna na PUC, e fica até poucos anos atrás, né, ele contribuiu demais, assim, com o nosso curso, mas a gente tem ainda, hoje aí, o nosso caríssimo, né, professor Bortolo, que foi também nosso aluno, é professor há muito tempo, né, na casa, o professor mais antigo aí do nosso departamento, e alguns que já nos deixaram, né, que não estão mais nem no curso, nem entre nós, e eu não vou ser injusto de citar nomes para não esquecer de ninguém, mas tem muita gente, e com certeza na memória dos nossos estudantes isso é o mais importante, que eles permaneçam, né, na história, não só nossa, mas daqueles que passaram por eles também. E são muitos, né, são muitos nomes que a gente tem aí, e que mereceriam destaque, continuam tendo destaque em outros locais, alguns se aposentaram, enfim, é um curso com 70 anos, afinal de contas, né? Nós vamos completar 70 anos em 2023, né? 70 anos de história, um dos cursos mais antigos da PUC. Não vamos deixar passar essa data, né, Giovanni? Não vamos, comemorar não. direitinho. Exatamente. E sabe, Eduardo, esses dias eu estava olhando também o material, e hoje a gente tem muita gente que talvez até esteja nos assistindo, né, que faz mestrado, que faz doutorado, né, que são seus orientando os colegas. Os nossos professores, quando eles começaram a trabalhar no curso, eles não tinham essa titulação, né, e eles fizeram um caminho muito diferente, né, para poder buscar a titulação, que foi ter que cursar isso em outra instituição, em outro estado, estão trabalhando, estudando ao mesmo tempo, né, uma história muito bonita, porque o nosso programa de pós-graduação, e é isso que vai gerar também depois o nosso, ou vai dar como resultado, né, a gente tem como resultado o nosso programa de pós-graduação, né, que ele é fruto disso também, do intercâmbio entre professores, intercâmbio entre estudantes, e aí, no início do ano 2000, se não me engano, 2002, 2003, nós temos o estabelecimento, como é que se diz, a implementação, né, do nosso programa de pós-graduação, né, de mestrado, e depois, se você tiver a data, o ano mais exato, até você me ajuda, mas acho que 2012, né, o doutorado. Então, hoje, quem começa a fazer filosofia na PUC pode obter uma formação que a gente chama assim completa, né? Ter a sua graduação, ter a sua especialização, seu mestrado, seu doutorado, mas nem sempre foi assim, né? Então, os nossos primeiros professores foram os desbravadores dessas possibilidades que hoje o pessoal tem. 70 anos no Brasil é bastante coisa. É bastante coisa, E principalmente na própria universidade, né? Quer dizer, o curso tem praticamente o mesmo tempo de existência da própria universidade, né? Que não é uma história tão longa assim, né? Enquanto universidade, né? Claro.
século XX foi assistindo progressivamente, né, a instauração de novas universidades, mas ao longo desse tempo, na verdade, a progressão foi razoavelmente lenta inicialmente, né, depois que começaram a proliferar mais e surgir universidades de diferentes naturezas, vamos dizer assim, né, faculdades, universidades. Mas a história nesse processo todo. E se a história da universidade é recente, né, das pós-graduações, em termos de lato sensu, talvez nem tanto, né, mas estrito sensu, né, elas são ainda mais recentes, né. Então, nesse processo, assim, o que a gente tem hoje dentro da PUC, há 2 décadas atrás, não era, digamos assim, tão comum, né, a possibilidade de fazer um curso de mestrado, de doutorado, né. Então, era algo que tinha que ser. Você mesmo, né, Eduardo? Você foi fazer em outro estado, acho que é mais ou menos o mesmo caminho que alguns dos colegas ali do curso fizeram. Dependendo das áreas de concentração, dependendo do seu objetivo, você tem que procurar a universidade mais específica, né, eventualmente. Até porque a oferta, né, ela vai aumentando, né, ao longo dos anos. Né? Agora, quanto mais lá para trás, menos oportunidades a gente tinha, né, vamos dizer, no passado. Mas tem uma questão para você, né, que é justamente voltada mais para o futuro, e até mesmo para o futuro imediato. A gente está em época de vestibular, né, como ocorre todos os anos, e acabou de ter o período de matrículas da graduação em filosofia, mas ainda existe uma oportunidade, né, para quem deseja fazer o curso. Sim. 2020 a gente teve vários desafios, né? E a instituição também. Então, o vestibular desse ano será o primeiro vestibular realizado remotamente, ou seja, onde as pessoas vão fazer o vestibular de casa com inteligência artificial sendo fiscalizado por uma própria máquina que vai captar movimentos e é um processo muito interessante, né? É muito diferente e muito interessante. Esse processo, por toda essa logística que ela envolve, porque até mesmo a própria possibilidade de fazer isso de um modo seguro envolve uma tecnologia bem específica, né? Então, esse processo, para quem queria fazer o vestibular chamado vestibular 4.0, o vestibular remoto, ele foi encerrado o período de inscrições, né? Então, ontem foi o último dia para quem iria participar do vestibular, como se fosse o vestibular tradicional, onde todos os estudantes, todos os candidatos fazem num único dia. Né? Vai ser domingo que vem, tá? Mas, em virtude de uma série de questões e particularidades desse ano, a PUC vai continuar depois do vestibular 4.0, esse que vai acontecer no próximo final de semana, como chamado vestibular agendado. Então, é um processo seletivo que vai acontecer de modo diferente, né? Então, vocês que têm interesse vão poder fazer ainda o processo seletivo, mas numa modalidade diferente. Nós não temos ainda, Eduardo, até hoje, né, porque acabaram ontem as inscrições, e hoje a gente não tem ainda as informações mais específicas de como serão as próximas ofertas desse processo seletivo, tá? Mas o que eu posso dizer é que nós continuaremos com o processo seletivo agendado. Esse processo seletivo ele vai abrir depois do final de semana que vem e vai continuar por algumas semanas e muito provavelmente vai se estender até o início do ano que vem, tá? Porque nós teremos o início das aulas em março. Então, ao longo do mês de janeiro, meados de fevereiro, ainda poderá ser possível
prestar vestibular nessa modalidade. Não sei te dizer no momento, depois a gente pode até fazer uma nova conversa, né, quando tivermos o vestibular agendado, como que será. Por exemplo, ele será também feito remotamente ou tem que ser presencialmente? Ainda não temos essa informação, tá? Porque, como eu disse, sim, envolve uma tecnologia muito específica, que o próprio processo do final de semana vai dizer para nós a viabilidade dele, né, ou não. É algo inédito, tá? Estamos ousando. A gente também pode observar que muitas instituições aí vão fazer um processo seletivo diferente, com análise de histórico e tal, mas nós ainda queremos manter a tradição e a oferta do vestibular, né? E depois oferecer outras condições. Mas, veja, também existe, Eduardo, outras modalidades de ingresso, né, na PUC. Quem já tem um curso superior não precisa passar pelo vestibular. Ele faz uma opção de entrada utilizando o diploma, né, o que ele já tem como formado, e ele vai fazer um ingresso específico, tá? Que é um ingresso a partir das vagas remanescentes para chamados diplomados, né, para quem já tem uma formação. Então, como ele já passou por um processo seletivo em outra instituição ou na própria universidade, ele pode utilizar desse processo, tá? E existe também, para quem fez, porque este ano não sei como que vai ficar, a possibilidade de fazer o ingresso pelo Enem, né? Então, quem já fez Enem em outros anos também pode utilizar o desempenho do Enem. Eu digo que esse ano eu não sei, porque o Enem foi adiado, vai ser em janeiro, e aí o resultado não sei se vai dar tempo antes do início das aulas, mas é também uma forma de ingresso, tá? Estamos estudando aí, talvez teremos mais novidades. Se tivermos, podemos trazer aqui para você, tá? Tá ótimo, Giovanni. Queria te agradecer imensamente pela entrevista, pela conversa. Nós nos vemos, então, numa segunda oportunidade e a gente retoma essa conversa a partir dessas questões que ainda estão em aberto agora, mas eu acho que já foi bastante informativo, né, para o público, e com certeza deu para formar uma imagem adequada, né, de como que funciona o nosso curso, tanto na modalidade de bacharelado quanto de licenciatura. Te agradeço muitíssimo. Legal, Eduardo. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de a gente conversar. E eu queria deixar um convite aqui, né, para todos e todas que estão nos assistindo, que se tiverem qualquer dúvida ou qualquer questão que queiram conhecer melhor, saber melhor, esclarecer, pode fazer o contato, né? Pode ser via as redes sociais do Eduardo. Eduardo é o nosso professor, ele é professor da graduação, da pós-graduação, vocês já o conhecem, né? E ele pode também ser o mediador aqui dessa conversa. Então, quem quiser depois agendar também um bate-papo, a gente está à disposição, tá? O nosso curso está de portas abertas, de braços abertos, e agora também com as salas virtuais abertas, e esperando todas e todas aí, tá bom? Será um prazer, não só recebê-los, mas também ter, quem sabe, né, muito em breve, a presença física pelos corredores da universidade, que nós estamos já com muita saudade desses momentos de café, de bate-papo. Que faz parte do melhor da experiência da vida, né? Exatamente, exatamente. Então, um grande abraço, Giovanni. Um abraço a todos, a todas também. E vamos em frente e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.